Oi, gente! Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Tô aqui hoje então para fazer a parte 2 do vídeo que eu prometi aqui anteriormente, continuando aquele papo sobre dúvida de si, sobre quem a gente é afinal, quem ou o que a gente é. E nesse vídeo eu explorei um pouco mais a ideia de autoconhecimento e autoinvestigação. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo e por algum motivo sente que tem angústias e conflitos por às vezes não saber quem você é, eu indico que volte no vídeo anterior, o link vai ficar aqui. Clica ali, assiste esse vídeo e depois volta para continuar e se aprofundar nesse aqui. Nesse vídeo aqui, que é a parte 2, a gente vai um pouco mais além desse assunto e vai pensar um pouco na ideia de quantas camadas a gente se coloca para se camuflar dependendo da plateia da vida que está nos assistindo. Então, como a gente camufla e modifica esse eu que se apresenta para o outro, conforme o olhar, quem é esse outro. Então, para a gente começar esse papo, pensa comigo. Quando a gente pensa em ter que se apresentar, dizer, falar quem a gente é, geralmente isso envolve um ambiente, uma plateia, uma pergunta que convida a gente a responder quem somos. Então, quando a gente pensa nessa resposta, ela está pautada em aspectos como o que o outro deseja que eu seja, o que eu preciso ser neste determinado ambiente, quais são as coisas que eu faço que tem valor nesse local, nesse contexto em que eu sou perguntado sobre quem eu sou. Tudo isso vai carregando essa possibilidade de resposta e aí a gente vai camuflando e preenchendo essas informações de quem somos conforme varia essa plateia, esse olhar do outro, esse ambiente que nos pergunta. Então, isso é uma forma da gente representar em sociedade, representar no mundo lá fora quem a gente é. E qual é a grande questão, o grande problema até nesse contexto? É que hoje, quais são as coisas que são mais valorosas para a sociedade? Vivendo numa era capitalista, onde o nosso fazer, as nossas ações são muito mais valiosas às vezes do que algumas coisas mais essenciais, mais subjetivas, mais naturais, características mais de valores, virtudes, às vezes passam desapercebidas e a gente é muito interrogado sobre no que a gente é bom, né? Numa pauta sobre produtividade, sobre qualidade, sobre consistência. Então, a gente procura responder algo que se adequa muito mais a esse contexto do que necessariamente a coisas mais essenciais e internas, potentes do nosso âmago, assim, né? Então, a gente meio que já tem respostas prontas acerca do que a sociedade quer que a gente seja para ela, para ser bons para ela, né? E o ser humano, dentro de todas as suas necessidades básicas, tem como uma delas a necessidade da aceitação, de pertencimento. Então, isso está por trás de como a gente se apresenta, sobre quem a gente pensa que é, deseja ser e fala que a gente é. E aí tem algo muito interessante nessa situação toda, que a gente se confunde, a gente com a gente mesmo que a gente esqueça, delete todas as plateias que tem ao nosso redor, a gente se confunde e a gente acredita que a gente é as coisas que a gente faz. A nossa profissão, os nossos hobbies, as coisas que a gente é bom. E aí, a gente começa a se encher e se preencher cada vez de mais coisas para fazer, para se tornar melhor ainda. Isso entra num mérito, num parâmetro totalmente competitivo, uns com os outros, e até com a gente mesmo. E aí também vem uma série de outras coisas, como sentimento de insatisfação, insuficiência. E aí a gente acaba... Parece que a gente quer sempre chegar no lugar e nunca é o bastante para que a gente seja o que a gente acha que a gente é. Então, essa necessidade de fazer cada vez mais coisas, é para que a gente sinta que a gente se torna cada vez maior, cada vez melhor, e aí tem essa falsa impressão de que, agora eu sei quem eu sou nessa sociedade. Só que hoje, inclusive pegando um pouco do gancho da minha prática clínica, do meu exercício como psicóloga, eu vejo muitas pessoas em vários momentos diferentes das suas vidas, em várias fases diferentes, completamente perdidas, angustiadas,
por terem esse monte de coisas que elas fazem e ainda assim sentirem que não sabem quem são. Então, reforçando um pouco isso que já foi dito no vídeo parte 1, tá tudo bem a gente ter a dúvida, isso é também quem a gente é. A gente ter dúvida, não saber, se colocar nesse lugar de constante movimento, constante busca, isso importa pra gente encontrar essa nossa essência mais profunda, aquilo que nos move em termos de vida interna mesmo, sabe? E aí, nesse vídeo em especial, eu queria trazer uma reflexão bem importante sobre isso, para que a gente possa fazer até um exercício de investigar melhor, tirar um pouco essas camadas, essa camuflagem toda e a gente olhar mais para dentro. Então, assim, pensa quando você passa ou já passou por um período de muita angústia, uma tormenta mesmo, algo muito difícil, que parece assim que você não vai ter capacidade de transpassar por aquilo. O que sobra, o que resta de você depois de uma grande desilusão, de uma grande angústia, de uma grande perda, de uma tormenta de muitos medos? O que resta de você nesse momento dessa angústia, desse conflito, talvez seja mais você do que todas essas coisas que você pensa que é e fala que é diante dos olhos da sociedade, diante do olhar do outro, das suas plateias. Então, é muito importante por isso que a gente aprenda cada vez mais e construa práticas que nos ajudem a vivenciar isso. Momentos de contato íntimo com a nossa própria solidão, com o nosso próprio vazio, com os nossos próprios momentos de morte. Porque a vida é feita de ciclos de vida, morte e vida, sabe? De renascimento, de transformação. Então, se a gente não para se olhar e se perceber nesses momentos de morte, de nada, de vazio, de angústia, de dor, a gente fica só procurando preencher, e aí o que a gente tem? Pessoas que não conseguem lidar com a solidão, que não se dão bem em momentos que ficam sozinhas, que precisam estar sozinhas. A pandemia também mostrou isso, explicitou isso, jogou para que a gente possa perceber quantas pessoas entraram em sofrimento diante dessa situação de angústia mesmo, de estarem sós, mais isoladas, mais distanciadas dos seus grupos. Então, a gente precisa muito olhar para isso, para a gente dar devida importância para esses momentos de contato com a gente mesmo, sem romantização, sem muitos frufrus, sem muitas purpurinas sobre quem a gente é, sabe? Quem a gente é na hora boa e na hora difícil, na hora prazerosa e na hora desprazerosa. Sair um pouco da ideia do nosso ideal de eu esperado pela sociedade, que vem pautado nessas coisas todas que a gente falou aqui, e ir um pouco para esse eu real, sabe? Para esse eu que angustia, que sofre. Então, falando um pouco desse eu real, o convite é que a gente possa quebrar um pouco esse tabu, de que a gente é somente esse eu social. A gente coloca muitas camadas para existir no nosso eu social, em vários papéis que a gente exerce. Mas existe uma versão nossa, um eu interior, que é como um vulcão em erupção, que é algo mais vivo, mais orgânico. Ali a gente às vezes realmente vai estar em contato com as coisas que instigam a nossa alma, que são mais do nosso instinto, que nos movem. Então, se a gente ficar tapando tudo isso, a gente não acaba não acessando esse nosso eu mais real. E bom, partindo mais para o fim desse vídeo aqui, porque eu acho que a gente já conseguiu entender um pouco essa ideia da nossa camuflagem do eu, de quem a gente é. É legal a gente falar que a gente não é só essa camada que as pessoas enxergam, veem, Então, se a gente pudesse se imaginar como uma caixa, eu vejo que hoje a gente está gastando muito tempo, investindo muita energia em enfeitar a nossa caixa, colorir, pintar, decorar para deixar ela legal aos olhos de quem vê, mas a gente está se preocupando muito pouco com o que preenche essa caixa, o que está lá dentro dessa caixa do eu, sabe? Essa é a nossa verdadeira subjetividade, profundidade. Então a gente tem que pensar um pouco sobre o que nos preenche mesmo, quais são as coisas que me representam mais a fundo. E aí eu vejo que, eu gosto muito de falar sobre alma, Então eu vejo que tudo isso que compõe a caixa, essa subjetividade,
essa coisa que faz de você ser você, sabe? O que faz de você ser você, o que move seus interesses, seus sonhos, seus desejos, suas paixões. É as coisas que preenchem essa caixa, não é as decorações dela. Então, entrar em contato com isso, esse é o convite. Dedicar mais momentos pra gente estar com a gente, por meio da escrita terapêutica, por meio de espaços de psicoterapia, meditando, praticando atividades que você realmente sente que está em contato com você, independente das plateias. Então é um pouco isso. Se você sente que você se camufla muito para existir e para dizer quem você é, talvez seja o momento de parar e olhar e dar valor para isso. Eu tenho certeza que vai trazer mais conforto, vai aliviar suas angústias, alguns conflitos de dúvida de quem você é, e você vai perceber que está tudo bem não saber exatamente, se transformar, que essa resposta pode mudar de tempos em tempos de acordo com o que você está vivendo. E é um pouco sobre isso. Então essa sequência de 2 vídeos aqui foi pra gente aceitar um pouco que a gente é uma transformação constante e que a gente possa falar mais sobre isso uns com os outros. Tá bom, gente? Espero ter sido de alguma maneira inspirador, assim, para que vocês entrem em contato com vocês mesmos. É um exercício constante, uma busca constante, por isso eu chamo de processo de autoinvestigação. Tá sempre acontecendo. E é isso, qualquer dúvida, ideia, sugestões pra gente continuar esse papo, deixem aqui, eu vou adorar trocar isso com vocês. E nos vemos em breve, tá bom? Tchauzinho!